Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso Superando Bíblico e hoje estamos estudando o capítulo 6, o capítulo 7 de Miqueias e um trecho do Evangelho de São João, capítulo 18, os primeiros 12 versos, onde fala do aprisionamento de Jesus. Bom, separei do texto de Miqueias, do capítulo 6 e do capítulo 7, algo que fala muito forte ao meu coração, que é o versículo 18 e 19 do capítulo 7. E o que existe lá? Uma promessa simplesmente fantástica, extraordinária, inimaginável. O Senhor Jesus promete que apanha os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, para que fiquem bem distantes de nós, bem distantes. Então, olha só, dei uma olhadinha aqui rapidinho, uma pesquisa rápida na internet, qual é a parte mais profunda do oceano. E olha só o que eu encontrei. Você já deve saber, inclusive, as fossas das Marianas no Oceano Pacífico é até o presente momento a maior profundidade encontrada nas águas. São 10.984 metros de profundidade. Imagina só, quase 11 quilômetros dentro do mar, mar adentro, águas em profundidade. Que coisa extraordinária. Você consegue imaginar? 11 quilômetros de profundidade é exatamente onde o Senhor lança os nossos pecados, nas profundezas do mar. É claro que eu não estou dizendo que ele lança lá dentro das fossas marianas e que lá é um depósito gigantesco de pecado, não estou dizendo isso. Mas é só para você ter uma ideia do quão distante Deus quer que os nossos pecados estejam de nós, uma vez que aceitamos o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Sabe o que isso significa? Tem perdão de Deus à sua disposição neste momento. O Senhor nos perdoa. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. 2 Crônicas 7,14. Perdoar os pecados é uma promessa de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, temos um advogado junto ao Pai. Para quê? Para ter nosso perdão garantido. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele nos convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para que tudo isso? Para nos levar ao arrependimento e, consequentemente, obtermos o perdão. Você quer perdão de Deus? Está aí à sua disposição. E o perdão é alguma coisa simplesmente libertador. É algo libertador. É um fardo que é retirado de sobre os seus ombros, o fardo da culpa. E isso é possível mediante o sacrifício de Jesus. É claro que perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar, no que diz respeito da nossa parte para com as outras pessoas, é perdoar toda vez que nós lembrarmos da ofensa. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito que devemos perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, o irmão errou contra mim, eu perdoo. No dia seguinte eu lembrei do que ele fez, perdoo de novo a mesma coisa que no dia anterior eu havia perdoado. Toda vez que lembrar, ainda que seja 70 vezes 7, nós liberaremos o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão, além de ser libertador, ele traz um benefício muito maior a quem dá o perdão do que a quem recebe. Verdade. O que acontece? O indivíduo fez algo ruim com você, está seguindo a vida dele, não está nem aí para você. E você está se martirizando e se acabando por causa dessa mágoa que você nutre, que você guarda. Quando você libera o perdão, você automaticamente se liberta dessa autodepreciação, dessa autodestruição. Ou seja, o perdão faz mais bem a quem dá do que a quem recebe. Imagina só, você libera o perdão e tem paz no seu coração. Porque muitas vezes a pessoa que te ofendeu está nem aí para você e está vivendo a vida como se não houvesse amanhã. E você está se acabando. Libera perdão. Ah, pastor, eu não sinto vontade de perdoar. Não é sentimento, meu lindo, é uma decisão. É decisão, entre outras coisas, de autopreservação, para você seguir a vida em frente
e não ficar carregando esse fardo pesado, horroroso. Ah, mas ele não merece o perdão, mas não é porque ele merece, é pela graça, é por isso que se chama perdão, porque é favor imerecido. Se tivesse que ser dado em função do merecimento, significa uma coisa, não seria perdão. É perdão exatamente porque a gente outorga aquele que não merece, porque assim é o modo como Deus nos trata, nos perdoa porque nós precisamos ser perdoados e não porque simplesmente nós merecemos o perdão. E nós recebemos a dádiva do perdão em função da cruz do Calvário. Ali ele perdoou todos os nossos pecados, pagando o preço por cada um deles. A morte que deveria ser minha passou a ser dele. A condenação que deveria ser minha passou a ser dele. A justiça que é dele passou a ser minha. Olha só que extraordinária mensagem que nos traz o Evangelho. Perdoar é seguir em frente e não é perdão para autopromoção. Tipo assim, encher a boca diante das pessoas e dizer, eu perdoei você. Não, o que é isso? É um status que você adquiriu, você agora é o bonzão porque outorgou perdão. Perdão você não dá para se autopromover, perdão você dá para ter a paz. É desse jeito. É algo sobrenatural, é um milagre. Perdão é um milagre. É a ação de Deus na nossa vida. Tínhamos tudo para não perdoar, exatamente porque a pessoa não merece, exatamente porque ainda guardamos mágoa, mas é a ação sobrenatural de Deus na nossa vida e que nos capacita a outorgar perdão. Se não fosse a ação de Deus, ninguém liberaria o perdão. É um milagre de Deus na nossa vida, o ato de perdoarmos. Ei, e por que a gente tem que perdoar? Porque Deus nos perdoou. Ou seja, de graça recebei, de graça dai. Você trata as pessoas como Deus trata você. Devemos tratar as pessoas como Deus nos trata. Ou seja, se Deus me perdoa gratuitamente, quem é você para não outorgar o perdão a outros uma vez que você foi perdoado? Compreende? É mais ou menos por aí. Que Deus nos ajude a seguir em frente neste aspecto. E olha, não foi por falta de perdão à disposição que o Judas se perde. Deus o perdoou, ou pelo menos ofereceu a ele um perdão que ele não aceitou. Essa é a realidade. Deus não pôde perdoá-lo porque ele não aceitou o perdão. Jesus queria perdoá-lo. Quando ele chega lá no monte, lá no jardim onde Jesus estava, onde ele foi aprisionado, a identificação daquele que seria aprisionado seria através de um beijo. E Jesus disse, com um beijo traz o Filho do Homem. Com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Ou seja, aquilo era para falar ao coração do Judas, para que ele recebesse e aproveitasse a oportunidade do perdão. E ele rejeitou, se enforcou por remorso e não por arrependimento. Eu e você não devemos manifestar um remorso, devemos manifestar arrependimento para obtermos então o perdão que está à nossa disposição. Pense nisso, tenha um ótimo dia, graça e paz, amanhã tem mais. Fica com essa promessa de Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19, e vamos seguir em frente pela graça de Deus e não jogar a oportunidade na lata do lixo como Judas jogou. Vamos aproveitar a oportunidade de sermos perdoados como Pedro aproveitou. Um beijo no seu coração. Até amanhã.